Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da construção da rede estereográfica. Antes de introduzir, né, como é feita a construção da rede, a ideia aqui é mostrar um pouco mais prático como é que isso é feito. No aula passada eu passei para vocês esse exercício, que é um exercício em qual eu falei que vocês não precisavam ter muita precisão, né? E a ideia de vocês, mesmo que vocês tenham precisão, vocês têm tido a precisão, né? Acaba que é muito difícil você conseguir desenhar exatamente o que outra pessoa vê, né? Por exemplo, 45 graus olhando aqui no olho para mim vai ser diferente de 45 graus no olho para outra pessoa, como eu fiz aqui no exemplo. Então vai ter certas divergências entre a pessoa que vai desenhar, né? Eu fiz aqui hipoteticamente um aluno A e um aluno B, e aí peguei 3 exemplos aleatórios, e aí você vê que tem certas diferenças, né? Então, como que tu vai saber quem que desenhou certo, se é o aluno A ou o aluno B, né? Porque tu vai precisar, quando tu vai fazer um artigo ou publicar um dado estrutural, para conseguir medir os ângulos e as linhas, os ângulos entre as linhas, os ângulos entre os planos e os planos também, tu vai precisar ser bastante preciso. E daí que surge, então, o conceito da rede estereográfica, né? O que é a rede estereográfica? A rede foi uma ideia que alguns caras tiveram em dividir essa esfera que a gente trabalha, né, que é essa esfera que acaba em uma projeção 2D virando, então essa rede, eles dividiram. Aqui eu trouxe aqui esqueci o nome do negócio, um transferidor, onde você pode ver que a esfera realmente tem os 360 graus, que são os azimutes, né, de 0 a 360. E a ideia, então, desses caras é justamente dividir essa esfera. O que eles fizeram? Eles traçaram todos os planos possíveis. Então, para tentar entender um pouquinho mais, eu vou desenhar para vocês esses planos possíveis. Então, eu vou desenhar um plano de 30, um de 60 e um de 90. O plano de 0, né? O plano que é horizontal, ele vai ficar sobre a esfera. Então, vai ser um plano que vai tanger a esfera aqui. Ele vai dar toda a volta, né? Um plano horizontal. Então, um plano que mergulha 30 graus vai dar um traço, né, nessa esfera do plano que mergulha 30 graus. Um plano de 60 vai dar outro traço. Eu estou dizendo de 30 em 30 para não ficar muito poluído, mas obviamente de 1 em 1 grau tu vai ter um plano que vai passar, né? Um plano de 60 graus. E um plano de 90 graus, que é aquela nossa linha reta que a gente explicou. Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Todos esses desenhos, se eu desenhar todos os ângulos de 0 desse lado a 90, de 90 até 0 de novo, eu vou chegar nisso aqui que vocês viram em aula, que são chamados meridianos. Os meridianos no plano, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o exemplo prático de como os meridianos são desenhados, né? Então a pessoa teve a ideia de desenhar todos esses planos de 0 a 90, de 0 a 90 e de 90 a 0, né? De 0 a 90 novamente. E esses aqui vão ser os meridianos do meu círculo. Então, se eu desenhar todos, que eu não vou desenhar para poluir, eu vou acabar tendo todos os meridianos do meu círculo. Nessa figura ainda aqui, deixa eu trazer ela de volta, vocês vão ver que tem os paralelos. O que são os paralelos? Os paralelos são os ângulos dentro desse meridiano, por exemplo. Se eu pegar novamente aqui meu ângulo de grau, você vai ver que tem esse transferidor é todo marcado, né, com os ângulos. Então, dentro desse meu plano que mergulha a 30 graus, eu tenho esses ângulos, ó. Aqui nesse plano vai ter uma linha com reiki 10, depois eu vou explicar um pouco melhor o que é o reiki para vocês. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110 e tudo mais. E fecha aqui até 180. Então vamos marcar o de 40 aqui, por exemplo. O que acontece? Quando eu vou girando esse transferidor, a ideia é que eu conseguisse girar ele reto, esse plano de 40 também vai marcar uma linha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ali. Que vai ser a linha de 40 em todos esses ângulos. Isso é um pouco difícil de desenhar aqui, mas essa linha de 40 passa lá também. Então, essa linha de 40 ela vai passar em todo o meu círculo aqui. Vou desenhar não que fica mais fácil, mas não está tão preciso como se você tiver. Obviamente ela vai passar para o outro lado aqui também, né? E o que acontece? Se eu desenhar, vou desenhar outra aqui, vou desenhar de 90 que é mais fácil.
Em 90, obviamente, eu também vou ter essa linha, né? Que vai passar em 90 e vai sempre acompanhar o meu círculo em 90. Que obviamente vai dar uma linha reta, né? Bem no meio do meu círculo. O que são essas outras linhas, então, que marcam os ângulos? Claro, eu vou ter uma de 0 que vai passar aqui, uma de 10, uma de 20, uma de 30, uma de 40, uma de 50, uma de 60, uma de 70, uma de 80 e uma de 90. Essas linhas são os que a gente chama de paralelo, que é o que está representado aqui. Então, o nosso histerograma, nossa rede vai ter os meridianos e os paralelos. O que acontece? A gente faz aquele negócio de projetar, né? Da projeção 2D. E nessa projeção, então, o que os caras pensaram? Se eu desenhar todas essas linhas, passar ela para minha projeção 2D, eu vou ter uma malha onde eu vou ter todos os planos e todos os ângulos possíveis. Aqui é o círculo primitivo. Então é só, novamente, como a gente fez aquela vez, a gente vai projetar os planos. E todas essas linhas que passam aqui. Vou apagar um pouquinho. Imagine novamente que eu estou desenhando bem em cima perfeitamente. Ok. E as linhas verdes também. Obviamente a gente vai desenhar elas aqui. E aquela lá também. E todas as possíveis, né? Então o que vai acontecer? Se a gente desenhar todas as possíveis, ou seja, tem vários planos que vão passar aqui, do outro lado também, que são nossos meridianos, vão ter diversos de 0 até 90, e obviamente vai ter nossos paralelos também, né? Eles vão passar diversos paralelos também de 0 até 90. E do outro lado, opa, esse aqui ficou bem torto. Mas enfim, a ideia é para mostrar que daí tu passa todos os meridianos e seus paralelos, tu vai chegar no fim numa malha, que tu vai ter todos os meridianos e todos os paralelos possíveis, ou seja, tu vai conseguir computar qualquer plano e qualquer linha possível. Isso é a nossa rede estereográfica. Como a gente pode ver aqui, que a gente viu em aula, então. Essas são as redes, né? A rede angular, que é o de Wolff, que foi o que eu tentei desenhar para vocês, para mostrar como é que ela é feita, né? Então, é feita de maneira que todos os ângulos sejam possíveis ser plotados, todos os azimutes, todos os mergulhos de planos, todos os sentidos de linhas e todos os caimentos de linhas. Existe também a rede aqui granular, como vocês viram em aula, ou rede de Schmidt, também chamada. O processo é bem parecido, então eu não vou explicar ela, mais para mostrar que existem as duas redes. Então, e essa rede, depois que você tem essa rede pronta, né, é o que você vai usar para plotar as estruturas, então, em papel.